onde vemos que Paulo, descrevendo dentro das suas limitações, a carta própria de Efésios, no capítulo 24, que nos diz assim: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam as mulheres sejam em tudo sujeita aos seus maridos. Mas a recomendação mais importante que Paulo traz aqui: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo. A gente vê que esse ponto de uma relações diante de um casal, é necessário a gente poder meditarmos que para se termos uma união tem que ter aprovações de Cristo, o amor verdadeiro. Não se casa simplesmente pela boniteza, pela formosura, mas vemos que casamento é algo importante. Casamento é algo que a gente possamos observarmos neste tempo, nesta oportunidade que estamos vivenciando, as dificuldades que muitos estão enfrentando, as famílias, pessoas que estão passando por esta dificuldade. E talvez a gente possamos observarmos que quando, no tempo do Antigo Testamento, quando Moisés, diante daqueles amados, a gente vê que as pessoas que se casavam, elas deixavam as suas esposas, repudiavam as suas esposas para casar com outra mulher. E isso Moisés tem sofrido muito e falou para Deus o que estava acontecendo. Mas no capítulo de Mateus, versículo 19 e versículo 6, vamos estarmos lendo aqui com os irmãos, que nos diz assim: se assim não são mais de dois, mais de um só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O que Deus ajuntou, porque a partir que, naquele momento da núpcia, ou antes da núpcia, que se tem, as bênçãos diante de Deus, a gente falou que um casamento, ela tem que ter verdadeiramente uma particularidade, que não se pode ter nenhuma mácula antes do casamento. A gente vê que hoje, para a sociedade, para o mundo hoje, preservar a sua inocência, as pessoas zombam, as pessoas criticam, tanto do homem como também da mulher. Mas isso a gente podemos ver em alguma característica aqui, quando a Bíblia nos mostra, na parábolas das 10 virgens, a gente vê que nos diz assim, versículo 25 de Mateus: o reino do céu é semelhante às 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Mas as loucas tomaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. E todas torquenejaram, e o esposo adormeceram. Mas à meia-noite viu-se uma voz clamando:
Aí veio o esposo e saíram ao encontro dele. A gente vê que esta parábola ela faz nos meditarmos que quando tinha um casamento no templo judaico, como até hoje, elas tinham que ser virgens, tanto como ele como ela. Se preservava a sua vida antes do casamento, não poderia ter nenhum contato físico. Mas o que a gente vê hoje diante da sociedade e até dentro do nosso cristianismo, a gente vê que há imperfeições sobre esta circunstância. Mas as bênçãos de Deus só vai estar sendo derramada quando a gente cumprimos com esta determinação. A gente não pode esta determinação passar, violar esta determinação de Deus. E a gente vê que essas consequências têm acontecido a muitos, e às vezes casais que se deixam, muitas vezes passa um mês, passa um ano, 2 anos, porque perderam verdadeiramente a essência do seu amor. Mas vamos voltar lá no capítulo 19 de Mateus, vamos estarmos trazendo aqui a respeito sobre isso. Pessoas que se repudiavam a sua esposa para casar com outra, mas Deus, devido à opressão que Moisés estava passando, ele permitiu, mas não foi uma permissão que Deus determinou, porque a gente vê aqui no capítulo 6, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Isso é uma determinação que Deus falou, mas nós vemos que aqueles homens quiseram se separar da sua mulher, porque a gente vê hoje os casamentos que acontecem, que se prolonga, a gente vê quando se passa 6 meses, 1 ano, já estão se deixando, porque não houve verdadeiramente a bênção de Deus. Não se casaram para viver para sempre, mas se casaram apenas pelas suas emoções de paixão, porque existe amor e tem paixão. Paixão é aquele momento passageiro, quando se consegue o seu objetivo, aquela paixão ela passa. Mas quando há verdadeiramente um amor, verdadeiramente a gente possamos ver que aquela pessoa, como vemos na bênção apostólica, quando nossos pastores ela dá aquela bênção, a gente vê que ele fala que no amor que será para sempre, seja na doença, seja na pobreza, seja na dificuldade, seja nas limitações que acontecem. Casar não é simplesmente casa hoje e se separa, porque há umas situações que podem acontecer diante do nosso corpo físico. A gente sabe que os homens sofrem um pouco mais, porque muitas vezes pessoas que se casam, o seu esposo, muitas vezes tem cabelo e de repente começa a cair o seu cabelo, fica calvo, fica barrigudo. As mulheres começam agora também a entrar num processo, e isto as pessoas têm passado estas consequências e estas limitações. E fora também os laços que o inimigo de nossa alma tem colocado, devido mulheres, a gente vai estar trazendo aqui para os irmãos, diante da palavra de Deus, que nos diz assim no capítulo 7, e disseram a ele: então por que mandou Moisés dar a carta de divórcio, repudiar?
Então disse a ele, a Moisés: por causa da dureza dos vossos corações, que permiti repudiar de vossas mulheres, mas num só princípio não foi assim. Mas eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não ser por causa de fornicações de casal e de outras, cometer adultério, aleluia. Veja só, a gente possamos observarmos aqui que a separação ela só pode ter quando há este ato, estas situações entre os casais, quando há um adultério ou uma fornicação. Os irmãos talvez não saibam o que é fornicação. Fornicação é sexo com outra pessoa que não seja com sua esposa. E isto tem acontecido muitas traições, e isto é adultério. E a Bíblia nos mostra que há verdadeiramente uma aprovação de Deus se aquela pessoa quer se separar de seu esposo ou ficar com seu esposo. Isso depende da pessoa. Se a pessoa quer viver com seu esposo, com a sua esposa, até e perdoar e continuar amando. Mas se acontecer que a esposa deixe o seu esposo e torne a casar novamente, a gente vai ver aqui através da luz das Sagradas Escrituras. Vamos continuar. Adultério. E que o casal que repudiar e também cometer adultério. Então disseram aos seus discípulos: se assim a condenação do homem relatarmente às mulheres, e não convém casar. Ele, porém, disse: nem todos podem receber estas palavras, mas um só aquele que foi concedido. E a gente vemos aqui, diante desta palavra, que Jesus trazendo aqui este princípio, né, desta forma, né? Mas vamos ver o capítulo 9 de novo, que ele diz assim: e eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa de fornicações ao casal com outro, cometer adultério, o que o casal com repudiar e também cometer adultério. Então a gente possamos observarmos que, ainda que a pessoa, né, tenha cometido estas situações, este declínio diante da família, então ele só pode casar com outra pessoa quando ambos morrer. Porque se casar ainda que aquela pessoa esteja viva, está cometendo adultério também. Não se pode casar quando ambos estejam, tanto ela como também ele. Mas só pode casar quando isto acontecer. E é por isso que deve pensar muito bem quando essa circunstância acontecer. Porque Jesus, ele não dá carta de divórcio a ninguém. E a gente vê isso aqui no capítulo 6, vamos voltar novamente, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Este cuidado que podemos ter, porque casamento, a gente vê que o diabo está aí lutando
destruindo pessoas. E possamos ver que isso tem sido consequência. E a gente, como esposo, a senhora como esposa, tem que vigiar em todos os aspectos de vossas famílias. Porque o diabo está aí lutando para destruir, para acabar com os lares. Quantos lares que estão agora passando em contrito, perderam o amor, perderam o prazer um do outro, já não há mais aquele sentimento de um casal, aquele amor que se tinha, mas enquanto o querido, a querida irmã tiver ainda neste momento, neste relacionamento com seu esposo, com sua esposa, preserve, cuide, porque o amor é como uma planta. A gente possamos observarmos que a planta, para ela ter vida, é preciso, necessário, a pessoa cuidar daquela planta, levar água, colocar adubo, para que aquela planta possa ter saudável, ela possa ter seu crescimento saudável, bem preparada. Mas se não haver estas situações, né, esse momento de cuidado com a planta vai morrer. Assim também é o amor. Se o casal não zelar pelo seu amor, cuidar um do outro, porque ainda que seja casado, nós somos também, né, graças a Deus, namorado de nossas esposas e de seu esposo. Podemos ainda continuarmos com a mesma expectativa que começou, com a mesma procedimento que se iniciou, porque a gente vê a mudança de muitas pessoas quando está namorando, quando está noivo e quando se casa, que depois que se casa muda tudo. As pessoas começam agora, parece, viver a sua vida de uma flexibilidade que tudo parece normal. Mas eu quero te dizer, nesta oportunidade, zele por seu amor, leve sua esposa, né, quando você fazia, quando namorava, leve, né, para caminhar, para dialogar, para conversar, as mesmas características. Isso vai fortalecendo o amor, isso vai fortalecendo o casal. Mas muitas vezes a gente vê os casais quando se casam, e principalmente quando se vê filho, a gente possamos observarmos que o homem caminha na frente e a mulher atrás com os filhos. E muitas vezes isso tem trazido muitas vezes circunstância dentro da família. Você que é homem, vamos ver dentro da palavra de Deus, se você, quando começou a namorar com a sua noiva, com a sua esposa agora, tenha este compromisso, tenha esta responsabilidade. Não deixe de cuidar como sua esposa fosse aquela planta. Se você não aguar, se você não colocar, né, verdadeiramente o amor, aleluia, isso vai desgastando, isso vai virando um casamento anômalo, um casamento que parece que aquele casamento simplesmente já é de costume. E isso o diabo aproveita, vendo a brecha. De repente vem uma Dalila, de repente vem um rapaz também, e a gente vê as consequências que tem trazido dentro dos casais. Mas procure verdadeiramente ter a sua flexibilidade, compreender, né, se o seu esposo muitas vezes é aquele esposo muito agitado, se a sua esposa também é um pouco meio complexo, procure entender, arreie as suas armas, aleluia. Comece agora verdadeiramente trazemos aquela ação quando você namorava com ela, quando você namorava com ele, porque se você perder verdadeiramente essa flexibilidade, estaremos destruindo com o nosso casamento. Vem outro, o diabo coloca outra seta e de repente está chorando,
está ali muitas vezes passando por processo, pedindo oração à igreja, ore pelo meu esposo, ora pela minha esposa, está acontecendo tal coisa, esta coisa assim, porque não houve uma flexibilidade tanto do homem como também da mulher. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, tanto a mulher como o homem também, edifica a sua casa. Porque se a gente não edificar a nossa casa, o ladrão vem, entra e rouba. E aí? Como serão as situações de nossas vidas? Mas que possamos ver, como está escrito, Paulo escreve aqui, né, que a gente iniciou no capítulo 5 e versículo, estamos lendo aqui, versículo 25, para os maridos, que diz assim: vós, marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja de si mesmo e se entregou por ela. Aleluia! Que possamos termos essa flexibilidade, nós marido, temos essa paciência, este amor, este prazer, porque é tão bom quando se começa um namoro, leva buquê de flores, leva chocolate, faz aquela coisa toda, leva para o restaurante, leva para a pizzaria, leva para a sorvetaria, e quando se casa, as coisas parecem que mudam, as coisas parecem que está tudo apertado, a situação difícil. Já não leva a sua esposa para uma pizzaria, já não leva a sua esposa para andar, muitas vezes para ir para um shopping, para um lugar. Mas quando estava namorando, se levava, muitas vezes, a sua esposa, se levava, né, para um lugar, né, para se divertir, para conversar. Mas a gente vê hoje a dificuldade que estão enfrentando, mas que a gente vigiamos e também temos esta cautela para que o nosso casamento não seja penetrado diante dessa situação. E não vá querer se casar com outro. Mas eu não posso viver só, eu preciso casar. Mas a Bíblia diz que quando ambos Deus não tomar, não podemos casar. Porque pela lei que a gente vive dentro do nosso país, e eu não sei os demais países, qual é a lei que existe, mas talvez eu acho que é a mesma flexibilidade. Quando alguém se separa, casa, parece que os casamentos viram hoje contrato. É um contrato de 1 ano, um contrato de 2 anos, um contrato de 3 anos, e assim vai os casamentos hoje. Acha que o casamento é contrato, mas a Bíblia nos mostra que o casamento é para sempre. A gente estamos lendo mais uma vez aqui para os irmãos entender e compreender, que é em Mateus capítulo 19 e versículo 6, que nos diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Esta cautela, meu irmão, minha irmã, para que possamos verdadeiramente achar que a gente podemos casar novamente. Não é assim. A gente só possamos casar se verdadeiramente ambos Deus tomar para si. Mas enquanto tivermos verdadeiramente, temos que estarmos diante conforme a palavra de Deus. Mas a gente vê que no tempo de Moisés, as pessoas, por uma mudança, por se achar que a sua mulher estava ficando diferente, começava a casar com outro, e achando que Deus estava aceitando estas situações. Deus não aceita isso. Isto é fornicação. Não pode, é adultério. A gente só pode casar com outra pessoa quando ambos morrer. É por isso que os queridos jovens, todos que são solteira, antes de
assumir a responsabilidade de um casamento, de uma família, lembre disso. Tenha verdadeiramente uma cautela, porque casamento não é contrato, casamento é para sempre. Assim como nós, como igreja noiva do Cordeiro, nós estamos, aleluia, esperando o grande casamento que vai acontecer, e este casamento será para sempre. Estamos noivos, aleluia, com nosso noivo chamado Jesus, e este tempo chegará para a gente termos aquele casamento na borda do Cordeiro, aleluia. É um casamento para sempre, que a gente não venha perder esta aliança, aleluia. Não perda esta aliança, aleluia. Fique esperando este grande dia, porque vai acontecer o casamento desta igreja com Cristo. Aleluia. Que Deus continue abençoando a todos. Eu creio que todos entenderam. Famílias, casamentos, como nós já explicamos aqui no começo, né? Se os irmãos desejam rever, né? Os irmãos procurem dentro das nossas redes sociais, vão ver os princípios que a gente trouxe aqui, quando Deus criou o homem, criou a mulher para um propósito, para um desígnio de Deus. Mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos estar orando pelo casal, né, para Deus ajudar você que não está bem com a sua esposa, você que não está bem com o seu esposo. Vamos orar a Deus para Deus renovar os votos, renovarmos o amor, aleluia, para que o inimigo da nossa alma não tenha brecha, não destrua nosso casamento. Casamento não é contrato, casamento é para sempre. Se você casou, aleluia, com a sua esposa, lembre, ela estará com você para sempre. Se ela casou com você, será para sempre. Não terá esse negócio de separação, porque a esposa está mudando, a esposa está mudando, não, porque o esposo está ficando careca, porque o esposo está ficando barrigudo. Não, você casou com ele, você casou com ela, assumimos esta responsabilidade, porque casamento é um compromisso, assim como Cristo tem compromisso com a igreja, a gente também temos este compromisso com as nossas esposas, porque ela é que ficará conosco até o dia determinado de Deus. Eu não sei o tempo, né? Eu não sei a hora. Se você fez um casamento errado por causa de arrumadinho, por causa de jeitinho, porque fulano é galego, cicrano é assim, mas eu quero te dizer, suporte. Você casou com ela, ela casou com você, suporte. Vamos orar. Deus pode mudar essa história e colocar aquilo que está fora do lugar e ajudar tudo ao seu devido lugar. Não existe impossível para Deus. Ainda que Deus disse a você, não é ele, não é ela, vai você assumiu esta responsabilidade, então cumpra com a sua responsabilidade. Deus, Ele avisa, Ele orienta, Ele nos dá verdadeiramente orientação. Quando é Deus, porque a gente vê muitos por aí que se diz profeta, começa a desfazer casamento, dizer que ela não é a sua, e fazer tantas coisas, mas Deus não desmancha casamento. Se você casou, é para sempre, não existe separação, porque você casou errado, porque ela casou errado, não. Casamento é para sempre. Se você casou errado, é problema seu. Se você fez essa determinação, é problema seu. Mas Deus não vai usar ninguém. Não espere ninguém na sua porta para fazer profecia e dizer, olha, fulano, a que tu está não é a tua. Saia disso. Deus não tem nada a ver com isso.
Eu vou ler mais uma vez aqui a palavra para você entender, compreender, que está escrito em Mateus capítulo 19 e versículo 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Mas se foi eu que casei com alguém que não era de acordo com Deus, mas se foi, Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Se a gente escolheu, Deus escolheu. A gente vê o reinado de Saul. A gente vê que Israel queria um rei. Queria porque queria um rei. Então Deus deu um rei. Eles não escolheram Saul, então ficaram com Saul. Mas o propósito de Deus era orientar o seu povo, era ajudar o seu povo conforme a sua vontade. Mas eles disseram: eu quero aquele, é aquele, é aquele. Então ficaram com aquele. Mas a responsabilidade foi do povo de Deus, por ter escolhido a sua determinação, sem orientação de Deus, perguntando: Deus, o Senhor aprova o rei Saul para ser nosso rei? Mas eles disseram: não, Senhor, queremos o rei, queremos Saul. Mas eles não pediram orientação. A mesma coisa é um casamento. Ah, você acha aquela fulana tão bonitinha, você acha fulano tão bonitinho, disse: eu quero o Senhor, mas eu quero o Senhor. O Senhor disse: não, não é o seu, não é assim, minha filha, espere. Deus tem coisa melhor, Deus tem coisas. Mas muitas vezes as pessoas: não, mas eu quero. Deus, tá bom. Você vai casar com ele, você vai casar com ela, então se lembre da sua responsabilidade, porque casamento é para sempre. Não é porque hoje eu amo e amanhã não amo e vou deixar minha esposa. Não, temos que aguarmos através da palavra de Deus, através dos inícios que a gente iniciamos, aleluia, do começo do amor, do começo da paixão, do começo quando você começava a namorar. Comece agora a fazer da mesma maneira como você conheceu ela, como você conheceu ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, que a gente possamos termos este princípio diante da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Ore por nós, ore para Deus abrir porta e nos dar conhecimento para que possamos fazermos a obra de Deus, porque temos, aleluia, alegria de servirmos ao Senhor para fazermos e levarmos a palavra de Deus. Vamos estar orando por a família que estão passando por dificuldade, muitas vezes os filhos, o esposo, né? Quantas esposas que têm deixado o seu esposo, quantos esposos têm deixado as suas esposas, porque o diabo tem aí, né, tratado estas situações, acabado com muitas famílias, porque tem perdido o amor, tem deixado de vigiar, de cuidar, de zelar. Mas que Deus tenha de misericórdia. Se você está passando por crise diante de sua família, mas vamos orarmos a Deus para que o Senhor tenha de misericórdia de vossas famílias. Assim oramos. Pai, mais uma vez neste momento de reflexão da Tua Palavra, Pai, que estamos aqui falando da Tua Palavra sobre as famílias, Pai. Te agradeço pela minha pequenez neste momento, Senhor, nessa oportunidade de estarmos trazendo, Senhor, a Tua Palavra, a orientação pelas famílias, Senhor. Tu sabes que o inimigo de nossa alma tem tratado para destruir, para acabar com os casais, Senhor. Quantos casais que não vigiaram, perderam o equilíbrio, Senhor. Perderam o prazer, perderam a alegria, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia. Ajuda aqueles que estão passando agora por este momento de crise, esse momento de dificuldade, Senhor, dentro da sua família, com seu esposo, com a sua esposa, Senhor. Pessoas que têm casado com pessoas que não são evangélicas, porque têm sido, Senhor, cego pela sua escolha, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor, essas pessoas que casaram com pessoas que
o Senhor não tem determinado, mas estão pagando pela sua desobediência, pelas as suas escolhas. Mas estenda as tuas mãos, Senhor, por misericórdia, que o Senhor possa salvar aqueles que não são salvos, libertar, Senhor, aqueles que estão no alcoolismo, Senhor, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão presos, Senhor, as coisas, o sistema, Senhor, a prostituição, a fornicação, Senhor. Liberta essas vidas que estão neste processo. Quantos filhos teus, filhas tuas, Senhor, que estão agora lamentando, chorando amargamente pelas suas escolhas, pelas dificuldades que estão enfrentando, Senhor, dentro dos casais. Mas eu te peço, Pai, que tenha de misericórdia, que estenda tuas mãos para dar graça, para dar força, para dar ânimo, Senhor, para ajudar a entrar nos corações destas pessoas, criar temor, criar amor entre as suas esposas, Senhor, que possa voltar, renunciar, Senhor, o pecado, a prostituição, porque ainda da sua desobediência, ainda que não foi a tua determinação, mas por causa dos seus olhos, por causa das suas escolhas, das suas ações, que escolheram casar com pessoas que não estavam dentro da tua vontade. Aqueles também que mudaram, Senhor, que deixaram verdadeiramente as coisas desta vida mudar seu amor, destruir a sua família, Pai. Mas eu te peço neste momento, quantos servas tuas estão passando por momentos difíceis, momento de amargura, momento de tristeza, momentos que, se pudesse voltar atrás, ela voltaria, Pai, ele voltaria, pelas dificuldades que eles enfrentaram, os erros que enfrentaram dentro dos lares, Senhor, por não vigiar, por não entender, não compreender o que significava, Senhor, um casamento, porque muitos pensam que casar é apenas um contrato, é apenas um conhecimento para experimentar como se fosse uma mercadoria, Pai. Mas ajuda, Pai, essas pessoas a entender que casamento, Senhor, está no teu coração. Tu fizeste o casamento, Senhor. Está escrito no livro de Gênesis, Senhor, o primeiro casamento que tu fizeste, e mandasse e abençoasse aquele casal, Senhor, Adão e Eva, Senhor, que tem gerado os filhos e filhas, Senhor, e nós somos descendência desta geração, Pai, que nos desse esta permissão de estarmos aqui, para estarmos glorificando e exaltando, Senhor, apesar de tua palavra nos mostrar que fomos gerados em pecado, Pai, mas nos desse a garantia do perdão dos nossos pecados, de nos ter oferecido Jesus, porque estávamos todos destituídos de tua glória, mas o teu amor nos mostrou, revelou a tua bondade, Pai, sobre nossas vidas. Nos ajude, ajuda as famílias, quantos filhos que sofrem por estas consequências, que muitas vezes vê o seu pai, vê a sua mãe, Senhor, separado e não poder fazer nada. Quantos filhos que sofrem consequências, e às vezes tem problemas, Senhor, de depressão, tem problemas, Senhor, diante de seu sistema neurológico, Senhor, mas Tu és o Deus para acalmar toda esta tempestade, para mudar estas situações que estão acontecendo agora, Pai, nos lares. Entre agora nos lares para desfazer toda a obra deste mal, Senhor. Todo espírito de confusão, de contenda, Senhor. Estende, reveste de amor, reveste, Senhor, seus corações, brinda as suas vidas, Senhor. Que o Senhor possa brindar a vida dos casais, Senhor. A vida que aqueles que estão lutando para sobreviver, Senhor, estão dando uma oportunidade um ao outro para refazer, Senhor, ao seu amor. Ah, meu Deus, a sua família, Senhor. Mas ajuda, Pai, ajuda esta família, ajuda essas pessoas que estão agora nessas situações de caos espiritual, Senhor, de caos de amor, nessas situações que estão passando agora, Pai. Estenda tuas mãos para mudar, para trazer verdadeiramente, Senhor, a paz dentro dos lares, a paz dentro deste casal, Senhor, dos seus filhos,
que estão passando também por este problema, Senhor. Quantos que não conseguem compreender, Senhor? Às vezes há violência dentro dos lares, Senhor. Às vezes há abuso. Às vezes há circunstância dentro dos lares que acontece, Senhor, que a gente não sabe, a gente não vê, mas Tu vê tudo, Senhor, conhece tudo, sabe de tudo, Senhor. Entra agora nos lares para mudar essa história, para mudar esse histórico de violência, para mudar esse histórico, Senhor, de pessoas que estão passando agora por estes tipos de violência, Senhor. Ajuda, Senhor, os lares, ajuda as famílias, ajuda a todos, Senhor. Agora eu começo a te pedir, Senhor, por a Tua serva, irmã Laíde, que está ali naquele leito, Senhor. Tu és a esperança, Senhor. Tu és o Deus que é médico por excelência. Cura, Senhor. Repreende aquele mal. Repreende todas as enfermidades, Senhor. Entra agora naquelas UTI, na CTI, Senhor. Aonde tiver uma pessoa com este problema, Senhor, com esta dificuldade, que estão ali, muitas vezes desenganados pelo médico, já tem um dia determinado para morrer, Senhor, porque a ciência tem descobrido as suas limitações, a enfermidade que estão consumindo, Senhor, os seus dias de vida. Mas Tu és o Deus que dá vida, Senhor, e vida com abundância, assim como desse, Senhor, oportunidade, Senhor, meu Deus, aos Teus servos, ao rei Ezequias, Senhor. Tu desse a oportunidade, multiplicasse 15 anos mais de vida, Senhor. Também Tu levantasse Lázaro, que estava morto de 4 dias, Senhor. Tu és o Deus que a vida e a morte está nas Tuas mãos, Senhor. Está tudo determinado pelo Teu querer, pelo Teu projeto, Senhor. Quantos tempos a gente vai sobreviver? Se a gente vai chegar a 100 anos, se a gente vai chegar a 60, só o Senhor sabe a cronologia de nossas vidas, Senhor. Da oportunidade de poder estarmos respirando, poder contemplar a formosura, a Tua majestade, tudo que o Senhor criou, que nos deu oportunidade. Quantos que muitos, Senhor, já tem dado o fim, Senhor, tem determinado o relógio parar, o tempo parar, Senhor. Quantas pessoas que não tiveram essa oportunidade de ver mais um dia, de contemplar o sol, de contemplar a chuva, de contemplar as estrelas, de contemplar o vento que sopra, Senhor. Oh Deus, ajuda cada um de nós pela Tua misericórdia. Nos ajude a estarmos confiantes, acreditando, dando, Senhor, verdadeiramente, aleluia, o nosso louvor, a nossa exaltação para Ti, Senhor, porque toda honra, toda glória lhe pertence, Pai. Ajuda, Senhor, este momento de reflexão. Ajuda este momento, esta porta que Tu tem aberto, Senhor, para estarmos aqui trazendo este momento importante. Nos ajuda no nosso próximo momento de reflexão da Tua palavra, Senhor. Queremos falar, Senhor, sobre pessoas que estão passando agora por momentos de frieza espiritual, Pai. Dás uma direção como nos concedeste na nossa pequenez, Senhor. Essa oportunidade de estarmos falando sobre a família, a dificuldade que as famílias passam, os momentos que muitas vezes o inimigo de nossa alma quer destruir as famílias, mas o Teu sangue tem poder, Pai. Muitas vezes, Senhor, quer mudar, Senhor, o propósito, o que significa família, Senhor. Meu Deus, ajuda, Senhor, esta geração a ter temor, a ter obediência, Pai. Tira, Senhor, destas mentes perturbadas, dessas mentes que acham que o casal é como ele acha, Senhor, que há do mesmo sexo. Meu Deus, tem misericórdia. Isso é abominação aos Teus olhos. Isso é pecado, Senhor. Isso não é aceitado diante de Ti, Senhor. Mas o inimigo tem enganado a muitos, levado a muitos a estas flexibilidades, Senhor, a estas situações, a estas circunstâncias, Senhor. Quantas famílias sofrendo, quantas pessoas sofrendo, Senhor, mas devido a leis, a circunstâncias que nós estamos viciando, Senhor, para não termos preconceito de
diante desta natureza, Senhor, diante desta flexibilidade, Senhor, que nos mostra a revelar contra a Tua palavra, Senhor. Mas Tu és o Deus, o justo juiz, que julga tudo que está acontecendo no mundo, Senhor. Tu és o Deus que um dia vai cobrar de tudo isso que está acontecendo, a desobediência, Senhor, as situações que estão os homens achando que é mais poderoso do que Ti, Senhor, acha que está no controle de todas as situações, mas quando nós começamos a observarmos quantas coisas aconteceram nesses tempos, neste momento que estamos vivenciando. Quem entende o clima, quem entende o que está acontecendo nos quatro cantos da terra, Senhor. Tem lugar que há o calor escaldante, porque há o tempo de frio, Senhor. Mas tem lugar que tem mudado, Senhor. No lugar de ter calor, está tendo frio. No lugar de calor, está tendo, meu Deus, frio. Tu és o Deus que muda o tempo, muda as horas. Tudo está no Teu controle, de Deus. Ajuda, Senhor, a cada um entender, a compreender que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, um Deus grandiosíssimo, um Deus que nos formou. Não existe um Deus como Ti, Senhor. Não há outro além de Ti, Senhor. Quantas nações, quantos países que existem, tantos os deuses, é Deus para aquilo, é Deus para aquilo outro, mas um verdadeiro Deus, só existe Ti, Senhor, que não foi criado, que não foi formado, mas Tu, Senhor, nos criaste do pó e da cinza, e nos desse o Espírito e desse, Senhor, fôlego de vida, Senhor, para podermos estarmos aqui. Não é o nosso mérito, não é a nossa capacidade, Pai, mas é o Senhor que nos deu esta permissão de poder respirar, de poder contemplar, de poder ver, de poder sentir, de poder entender o que é certo e o que é errado, Senhor. Mas quantas pessoas que nos dessem sinais, Senhor, pessoas que nasceram com deficiência, pessoas que nasceram cego, pessoas que nasceram com a sua mente, meu Deus, muitas vezes sem entender a razão da vida, pessoas que andam pelo mundo, Senhor, de um lado para o outro, e muitas vezes não sabem o que está acontecendo, mas Tu nos deste estes sinais, para que a gente entenda quem somos nós. Somos pó, somos cinza, nós não somos nada, Senhor. O homem muitas vezes quer se achar pela sua ignorância, a sua cegueira espiritual, Pai. Nos ajude pela Tua misericórdia. Tenha de compaixão de nossas vidas, das nossas famílias. Ajuda, Senhor, a todos que possam chegar ao pleno conhecimento da Tua palavra, Senhor. Salva a vida. Entra, Senhor, nos presídios. Entra, Senhor, onde nós não podemos entrar. Salva, Deus, salva estas vidas. Trabalha, Senhor, para salvar, para resgatar, para trazer aqueles que se afastaram da Tua presença. Quantos filhos da Tua serva e dos Teus servos, Senhor, que se afastaram, deixaram o caminho de Te servir, Senhor, por alguma coisa desta vida, Senhor. Mas traga de volta, Senhor, resgata novamente, meu Deus, restitui novamente estas vidas, Senhor. Também abençoa todos os países, Senhor, a janela por 40, Senhor, a obra missionária na África, Senhor. Entra na África, entra na Indonésia, entra, Senhor, na Filipina, vai entrando nos países, Senhor, entra na Argentina, entra agora, Senhor, no Chile, no Paraguai, Senhor, no Uruguai. Entra nesses países, Senhor, para salvar, para libertar. Veja a China, Senhor, que proibiu a Tua palavra, Senhor. Mas quem é o homem para proibir a Tua palavra? Tu és o Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus grande que está no controle de tudo, Senhor. Começa agora a trabalhar, Senhor, nesses países que há a limitação da Tua palavra. Vai entrando, Senhor, salvando vida, libertando vida, Senhor, fazendo coisas surpreendentes dentro da vida dessas pessoas que precisam de um milagre, Pai. Queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer. Tira todos os obstáculos, Senhor, para que possamos fazer a Tua obra, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Abre essas portas, como Tu tem aberto, Senhor, a porta para que a gente possa falar da Tua palavra, da Tua grandeza.
Veja as pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que querem se suicidar, Senhor, tirar a sua própria vida por não achar razão. Há uma vida vazia, há uma vida perturbada na sua mente, o seu psique, que o diabo está lutando, Senhor, para destruir, para acabar, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia. Nós queremos te agradecer por tudo que tu tens nos dado, esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a todos vocês, pelo seu carinho, pelo seu amor, esta oportunidade de estar conosco. Continue orando por nós, continue orando para que o Senhor venha abrir porta e mais porta, e a gente venhamos fazermos a obra de papai. Quero agradecermos a Deus, aos irmãos, José Ricardo, Deus abençoe, também a nossa irmã Vera Lúcia, também o nosso irmão Márcio, Deus abençoe, nosso irmão Felipe, que nos deu a orientação sobre nosso som. Que o Senhor continue abençoando a todos vocês por este momento especial. Continue compartilhando, nos ajudando, e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube. Contamos com a sua colaboração de poder estarmos levando a palavra de Deus para muitas pessoas que necessitam. Seja um veículo, aleluia, para levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe as vossas vidas.